Olá a todos que nos assistem. Eu sou Gabriel. E eu sou o Ricardo. E essa é só mais uma opinião sobre ciência, ainda procurando alguma coisa para fixar o nosso início de quadro. Aquele catchphrase, né? A gente precisa do catchphrase, que é a marca registrada, não temos. E assim como a vacinação no Brasil, a nossa campanha para encontrar o catchphrase está meio devagar. Peguei a referência, peguei a Mas a referência. gente não está aqui para fazer politicagem, eu acho. Não, Será? Não sei. A princípio, esse é um quadro de notícias sobre ciência, as notícias que a gente encontrou que achamos relevantes, que a gente vai apresentar e comentar. Com política ou não? Não sei. Não deveria ter política. Mas antes da Não, gente começar com as nossas notícias, vamos vender o nosso jabá. Vamos vender o nosso jabá, senhor Ricardo. Então, bora, nós somos originalmente um podcast, só mais um podcast sobre ciência. Nós lançamos episódios quinzenalmente. O episódio dessa semana foi com o pessoal do Physiclass, né, um podcast que ajuda, né, que auxilia professores de física. Nós ancoramos nosso podcast no Anchor, e o Anchor faz todo o trabalho de divulgação, né, de espalhar o nosso podcast por outros agregadores, tipo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Nós também temos um Instagram, segue a gente lá no @sm1psc. Nós temos uma página no Facebook e um grupo, é só ir lá e procurar por só mais um podcast sobre ciência. A gente sempre, né, pede para dar preferência para o grupo, por causa da política de notificações do Facebook. Nós temos um canal no YouTube, que é onde você está vendo a gente agora. Então, por favor, se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal, curte se você gostou do vídeo, dá dislike se você não gostou, compartilha, ativa sininho, deixa comentário, esse monte de coisa. E é isso. Ok, ok. Nós ainda não estamos no TikTok. Ainda não estamos no TikTok. Próxima plataforma a ser atingida é o TikTok. O Snapchat existe ainda. Tinha o Snapchat, né? Eu nunca Existe usei o ainda. Snapchat. Pior que existe ainda. Eu nunca usei A o gente não, Snapchat. o que não existe mais é MSN, cara. É verdade. É que o Snapchat foi um negócio tão rápido que surgiu, morreu, e eu nunca soube o que é. Eu sei que é um negocinho de um fantasminha, né? Ah, Assim, mas tem no muita coisa que Snapchat, a não é? gente não sabe. Tem o Discord ainda tá funcionando, cara. Não, então. Esses dias eu fui Reddit. conversar. Não, o Reddit eu uso, o Reddit é muito bom. O Discord, esses dias alguém me falou, cara, baixa o Discord aí pra gente conversar. Eu falei, cara, a gente já está conversando, sabe? Por que tem que fazer isso por outra plataforma? Mas enfim, Vamos começar com as comentários, notícias? comentários boomers à parte, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre como fósseis de um cachorro podem ajudar a gente a entender um pouco o caminho dos seres humanos da Ásia até as Américas. Falar também sobre calangos escaladores, certo? E sobre a Amazônia 1, certo? O satélite brasileiro, que já deu um pouquinho de polêmica aí, né? Uhum. Então eu acho melhor a gente começar pelas boas notícias, pelas engraçadas, pelo menos, e depois a gente vai para a Amazônia 1, pode ser? Ok. Beleza, então vamos começar com a melhor notícia possível, que é a notícia sobre cachorros, né? A única parte ruim é que é mais uma vez a humanidade explorando desses coitados. Para variar, né? Bom, então vamos começar com a notícia legal, né? Que é a notícia que foram encontrados alguns fósseis de cachorro que podem ajudar a gente a entender um pouquinho como é que foi o processo de migração dos seres humanos pelas Américas, né? Depois que eles entraram pelo Alasca. É muito legal esse trabalho, ele tem como autor principal o Flávio Augusto da Silva Coelho, que é brasileiro, que é BR, né? Da Universidade de Buffalo, nos Estados Unidos. E nada melhor do que um brasileiro falando sobre cachorro, né? Só muito legal. E o que aconteceu é que foi descoberto, então, um pequeno fragmento de um fêmur de um cachorro que viveu há cerca de 10 mil anos atrás. Foi encontrado numa caverna no Alasca, no sudeste do Alasca. Tá certo? Por causa dessa descoberta agora, nesses mais de 10 mil anos, esse fóssil se torna um dos mais antigos de cachorro já encontrado na América.
Tá certo? Toda a publicação, né, todo o artigo foi publicado nos anais da Royal Society B, que deve ser uma revista importante Essa dessa área. área, que não é a nossa, né? Bom, a análise de DNA desse osso, ele data ele de aproximadamente a mesma idade de outros três cães, né? Que são mais ou menos aí do mesmo período, né? Um tempo anteriormente encontrados no meio oeste dos Estados Unidos. Então, o meio oeste, se eu não estou enganado, posso estar falando bobagem, aqui é aquela parte de Denver, alguma coisa ali, não é? Lá, meio oeste, eu acho que é por ali. Mais ou menos, né? Aham. E isso sugere que o cão, esse fóssil encontrado, ele pertencia a uma linhagem que se separou dos cães siberianos há cerca de 16.700 anos atrás. Né, é quando os cães já começam a se separar mesmo para começar a seguir os humanos. Sabe? Começa o processo de domesticação. Inclusive, né, a Charlotte Lindqvist, que participou do trabalho, ela fala que o movimento e a domesticação dos cães estão intimamente associados aos humanos. O interessante é que se você está seguindo o movimento dos cães, isso pode dizer algo sobre os humanos também. Ou seja, se você segue o caminho que os cães fizeram, você provavelmente vai seguir o dos humanos que domesticaram esses cães. Bom, o interessante é que essa nova descoberta vai contribuir para o debate sobre a rota que os humanos tomaram depois deles chegarem à América do Norte. Depois que eles chegaram lá no Alasca, vindo da Ásia. Como é que eles desceram, né? A ideia mais antiga, né, uma ideia que é um pouco mais usual, vamos dizer assim, é que esses primeiros colonizadores, eles viajaram para o interior, né, através de um corredor sem gelo, uma camada sem gelo, e por ali eles desceram para colonizar mais ao sul. Porém, há cerca de 16.700 anos, que é mais ou menos a data de quando esses cães separaram dos cães siberianos, esse corredor estaria coberto de gelo, então não teria como passar por ali. Assim, com esse fóssil, ele dá suporte a uma teoria alternativa, de que, na verdade, esses colonizadores eles foram pela costa do Pacífico, eles descem para o sul pela costa do Pacífico, provavelmente viajando de barco. Então já é uma outra ideia de como é que eles descem e vão ali colonizar a América do Norte toda, depois a América Central e continua descendo, né? É. Bom, essa descoberta ela vai ser importante, né, segundo a Angela Perry, que é uma arqueóloga da Inglaterra. A pesquisa genética dela sugere que os cães domesticados acompanharam os primeiros humanos na América há cerca de 15 mil anos atrás. Enquanto que agora você tem uma outra datação. Então, quer dizer, você já vai cerca de 1.700, quase 2.000 anos para trás, né? Legal, então agora a gente para de procurar por fóssil humano e começa a procurar por fóssil de cão, né? É uma boa, né? Ah, afinal de contas, o cachorro ele é um lobo domesticado pelos humanos, então a Sim. existência do cachorro está intrinsecamente ligada a gente. Não, e é como uma das pesquisadoras comentou, né? Se você começa a rastrear os fósseis de cão, você provavelmente, inevitavelmente, vai acabar rastreando também os seres humanos, né? Sim, sim. Não sei se tem uma facilidade maior em encontrar fóssil de cão ou não. Não sei se existe algo desse tipo. Eu acho que fóssil é escasso, então É independente, quando né? você pode usar qualquer tipo de fóssil para fazer esse suporte, eu acho que quanto mais você puder usar, melhor. Justo. Bom, não tem muito o que falar sobre a área, na verdade, agora ele muda um pouco a ideia de uma teoria antiga, né? Ele abre um caminho diferente para explicar essa migração dos primeiros colonizadores da América. Porque tem esse rolo, né, se o ser humano foi introduzido pelo Estreito de Bering, que fica nessa região, ou se ele teria sido introduzido na realidade por outras regiões, a partir do povo da Baixa Ásia ali, né? Indonésia, Austrália, Havaí, essas coisas assim, que na realidade tem muita similaridade genética com os índios, né? Os nativos Isso. americanos no geral, né? Então, a princípio, ao que parece ainda, os primeiros humanos chegaram de barco. Tem um fóssil só africano que pode ser que
Esse rolo de quem chegou primeiro na América, Acontece. 1500, tipo, o negócio tá tenso. 1500 quando chegaram no Brasil, quando os portugueses chegaram no Brasil pra fincar a bandeirinha, rapaz, esse negócio já são. Essa disputa de quem chegou primeiro, olha, é de tempo. Eu lembro que a gente chegou a comentar aqui em algum momento, bem no começo do podcast, que foi quando os polinésios já tinham trocado com os povos da América do Sul. Mas os povos da América do Sul já estavam lá. Então, houve uma troca, né, mas já tinha gente lá. Aqui é uma discussão ainda anterior, né? Tipo, é muito mais anterior. Aqui foram os primeiros a pisar ali. Então, Sim, é outra pegada. sim, mas então, mas ao que tudo sugere também, foram essa galera da Polinésia que tinha ido antes, cara. Não, sei. Eu digo, o que a gente tinha comentado aqui sobre os polinésios, não, é em outro momento, né? São Ah, polinésios sim, que sim. trocam Exatamente, com, exatamente. Que com, nem também com tem, os tem, tem ameríndios. o rolê dos vikings chegando ali na América do Norte também. Isso daí foi bem Sei. depois. Isso é bem depois. A gente tá falando. Quando essas populações chegaram, já tinha gente ali para eles interagirem, né? Aqui a gente tá falando dos primeiros que chegaram. É outra Sim, pegada. sim. A história da América é Bacana. muito interessante nessa parte de paleontologia, muita coisa para se descobrir ainda. É É, bem interessante. Seria legal trazer um paleontólogo, eu não conheço um arqueólogo, sei paleontólogo. lá. Eu não conheço um paleontólogo se serve de desmotivação para você. Acho que o Pirula é. Vamos trazer. Tá fácil. Tá fácil, né? Eu acho mais fácil a gente mudar pro próximo tópico. É mais Vamos, provável. vamos mudar para o próximo tópico. Antes de falar Bom, besteira. e acho que um jeito bom de mudar o próximo tópico é perguntando se você sabia que existia uma competição para qual réptil atingiu a maior altitude. E eu pensando que essa competição se restringia na parede de casa quando a lagartixa ficava subindo uma em cima da outra. Então, não, um lagarto, tá? Ele foi avistado a cerca de 5.400 metros de altitude, em temperaturas frias, radiações ultravioletas e baixo oxigênio. Isso é o que reporta o trabalho do Cerdenha, Farfã e Queiroz, tá certo? Que foi publicado na revista Herpetoszoa, não sei se é assim que fala. E não é por nada não, mas eles só encontraram o réptil na maior altitude possível. Esse réptil estava nos Andes peruanos. A equipe, né, liderada pelo José Cerdenha, que é um zoólogo, em 2020 eles escalaram o vulcão Xaxani, no Peru. Esse vulcão está a mais de 6.000 metros acima do nível do mar. Eles estavam procurando por lagartos da espécie Liolaemus, também conhecidos como iguanas arbóreas. Tá? E eles, na verdade, estavam procurando para saber qual o máximo, né, de altitude que você vai acabar encontrando esses répteis. E aí eles subiram e um pouquinho acima de 5.000 metros eles encontraram, né, mais precisamente a 5.400, eles encontraram alguns movimentos. Por ali eles acharam que eram ratos no começo, mas aí depois eles viram que os animais estavam correndo e falaram, não, tá, são os lagartos que eles estavam procurando. Essa descrição tá estranha, né? É que, na verdade, você tá subindo aquela altitude, esses bichos são bichos bem ariscos, né? Acho que eles não ficam dando Não, não, bobeira. não, eu acho engraçado essa descrição do tipo assim, olha, a gente tá indo no lugar onde provavelmente não tem lagarto pra procurar lagarto, e aí quando vê uns movimentos, a primeira coisa que pensa é em ratos, tipo, Bom, é natural que eles tenham achado que tinham sido ratos, porque essas condições são bem mais complicadas para os répteis, né? As condições que eles encontraram lá já são proibitivas o suficiente para mamíferos, que tem ali como regular um pouco essa temperatura interna. Agora, os répteis que têm sangue frio, para eles é outro desafio, tá? É bem mais complicado. Bom, até agora o réptil, até esse momento, né? O réptil vivo mais alto era uma espécie de lagarto agama com cabeça de sapo. É esse o nome do réptil. Ou você também pode procurar pelo nome científico dele, que é o Prinocephalus erythrurus. Esse tipo de réptil ele vive no Planalto tibetano, a 5.300 metros acima do nível do mar. Agora, o lagarto andino bate esse recorde por 100 metros. Né? Então, ele bate o recorde que era dele mesmo nas próprias montanhas andinas e também bate o recorde
lagarto com cabeça de sapo. Que é só o melhor nome de lagarto que a gente vai encontrar, né? O pior de tudo que fica complicado, porque, mano, eles estão em muito. Cara, o problema desse rolo todo é você fazer essa pesquisa. Você ir pra Uhum. essa altitude. Porque a gente é mamífero, diferente de um rato, a gente é um bicho de corpo grande, tem uma área Uhum. grande pra perder calor, então todo mundo imagina que seja difícil você ir pra uma altitude dessa e aí pra procurar répteis. Caralho, mano. Mas o que fica mais legal e é a pergunta natural, é qual a explicação para esse réptil ter chegado tão alto, né? Ter ido tão longe. Uma das explicações é possivelmente a mudança climática, ela poderia ter facilitado que o Liolaemus tenha subido um pouco mais alto, porque as condições frias elas recuaram nos picos das montanhas devido ao aquecimento global. Então, nas palavras do próprio Cerdenha, né, é possível que essa espécie de lagarto tenha começado a colonizar esta altitude recentemente. Então, pode ser que ele esteja subindo, né? Então, talvez seja um movimento migratório desse tipo de réptil. Você, talvez no futuro, Interessante. se não melhorar muito a situação, né, do aquecimento global, você vai encontrar esses répteis cada vez mais altos. Interessante, interessante. Bacana como uma descoberta quase que. Tá, tem um lagarto sendo uma montanha. Tá, grandes coisas, né? Como isso pode implicar em. Olha, essa é uma consequência do aquecimento global, por exemplo. Esse bicho não tinha que estar aqui. Esse Coisas que bicho. chegam em lugares que a gente não imagina e você fica se perguntando por que estão lá. Pior que isso. Pior que isso. Coisas que chegam num determinado lugar e você não entende como eles se mantêm lá. Tá aí o nosso Liolaemus provando que é possível. Às vezes as condições são extremamente adversas, mas umas catástrofes mantêm ele nessa posição, né? É. Peguei a referência. Entendeu, entendeu, né? Não entendeu, não entendeu. É, Mas na verdade, um salve aí para os nossos colegas peruanos, né? Falamos aqui um pouco do Peru, é. Pra quem não mesmo sabe, que você temos bastante colegas, porque tinha uma galera que ia estudou fazer com a gente. doutorado, às vezes até mestrado ali na pós-graduação onde a gente fez. Uhum. Muitos amigos, salve Carlão, salve Mariela, salve Arroio, Angel, salve Angel, salve Alonso, Alonso. Nossa senhora, tem muita gente. salve Massacote, salve Profeta. E Salve assim vai. Massacote. Massacote e o Profeta não é a mesma pessoa? Não, Massacote é uma pessoa, o Profeta é outra pessoa. Ah, lembrei, sim, sim. Ok, então vamos para a última notícia? Próxima notícia. Então vamos lá. Eu vou começar feliz, apresentando uma notícia muito boa, mas isso pode descalambrar. Eu não sei o que vai acontecer a partir de agora. Se você é apoiador desse governo, recomendo que não fique até o final. É, Ah, não, bom, mas também se você apoia esse governo e não entendeu até agora as indiretas, sinto muito. Tem uma péssima notícia pra você. essas... a gente Não só tenta não você. falar muito, mas Uhum. pois é, né? Então, mas a gente. Quando eu chegar lá, eu chego lá para falar. Então vamos lá. Beleza. Nós vamos falar sobre uma coisa muito boa. É o lançamento do satélite Amazônia 1, que aconteceu, senhor Ricardo, nesse dia 28, nesse domingo, né? Direto do centro de lançamento Satish Dhawan Space Center. Suponho. Ok. Aliás, Ok. center não, centre, porque na Índia o Em... inglês é britânico. É britânico isso. Foi lançado de Sriharikota, na Índia. Uma cidade da Índia. Foi lançado de uma cidade da Índia. Teve acompanhamento numa live promovida pelo MCTI. Eu não sei se tem o último C+, mas MCTI. Uhum. Junto com o INPE, junto com a AEB, certo? Então, MCTI, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e AB,
AEB. AEB, Agência Espacial Brasileira, ok? Isso. Então ele foi lançado, e por que que é importante? Primeiro porque não é todo dia que o Brasil lança um satélite. Não é que nem o senhor William Musk. Elon Musk. Quem é o William Musk? O William Musk é tipo o irmão pobre do Elon Musk, né? Não é que nem o senhor Elon Musk, eu não vou nem... Tá. Mas é o primeiro satélite de observação da Terra totalmente projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil. Certo? Então é a primeira vez que a gente está fazendo satélite por conta própria. A gente não lançou por conta própria. Eu vou chegar lá também, óbvio, daqui a pouco. Mas a gente fez o satélite inteiro, então é um passo, né? É um salto de inovação aqui no Brasil. Né? É um satélite do tipo LEO, Low Earth Orbit, ou seja, são satélites de órbitas baixas. Ele deve ficar numa altitude média de 752 quilômetros. O satélite já executou as atividades previstas, né? As primeiras atividades, que é o deployment, é quando você você abre as coisas do satélite que tem que abrir, tipo o painel solar e tal, começa a ativar as coisas. Já teve estabilização, orientação em relação à da Terra, ou seja, controle de atitude, ok? E verificação preliminar de subsistemas e colocação no modo de prontidão. Também já aconteceu o primeiro imageamento. As primeiras fotos chegaram, foi feita também uma live no dia 3. Talvez eu fale mais sobre isso mais tarde. Mas que seja. E o que é o senhor satélite Amazon 1? Não é Amazônia Amazon 1. 1. Amazônia 1. Ô, Gabriel, vamos lá. O Amazônia 1 é o terceiro satélite brasileiro de sensoriamento remoto em operação. É uma das primeiras... quando eu vi a live, parece que é uma das primeiras vezes, se não a primeira vez, que vai ter 3 satélites de sensoriamento remoto ao mesmo tempo, em atividade ao mesmo tempo. Legal. Certo? Os outros são Cibers 4 e Cibers 4A. Ok? O equipamento fornecerá imagens para atender o monitoramento da região costeira, reservatório de água, desastres ambientais, e estarão à disposição da comunidade científica em órgãos do governo e quaisquer interesses. Tá, essa frase eu tirei Não, mas do calma site. lá. Eu acho que antes de você comentar, eu preciso perguntar. Se esse satélite, por acaso, fizer imaginamento de algum desastre natural que está de acordo com o governo, eles divulgam, mas se o desastre natural estiver em desacordo com o governo, eles divulgam ou não? Isso é uma boa pergunta, senhor Ricardo, e eu gostaria de respostas para isso, porque começa por aí já, tá? Ainda tem muita coisa para falar sobre o satélite, mas começa por aí já, tá? Essa descrição de objetivo do satélite eu tirei do site do governo, gov.br, certo? Mas se você vai no site do INPE, no site específico da Missão Amazônia, a Missão Amazônia está escrito assim: a Missão Amazônia irá fornecer dados de imagem de sensoriamento remoto para observar e monitorar o desmatamento, especialmente na região amazônica, e também a diversidade de agricultura em todo o território nacional, com uma alta taxa de revisita, buscando atuar em sinergia com os programas ambientais existentes. Ok? Na realidade, vamos lá. O que acontece? Eu fui assistindo as notícias, tipo assim, notícia excelente. Primeiro satélite construído inteiramente pelo Brasil. O Brasil já está nessa de sensoriamento remoto, o INPE está trabalhando nisso há mais de 40 anos. Você teve o lançamento do SCD-1 e SCD-2, que são outros tipos de satélite, mas que são satélites de coleta de dados. Até eles são muito importantes na minha carreira, porque eu trabalhei com dados deles, do SCD-1 e SCD-2. Depois vieram uma família de satélites um pouco mais complicados, que são os Cibers. E aí vem o Cibers 1, o Cibers 2, o Cibers 2A, certo? Tudo isso comentado pelo pessoal do próprio INPE durante essa live, né? Que tem uma tecnologia bem melhor. E nesses Cibers, o C é de China, tá? Só para começo de conversa, o C é de China. Foi uma... Como é que é? Como se diz? Uma colaboração entre o Brasil e a China
Um É uma consórcio, né? colaboração sino-brasileira, né? Um consórcio bem Uhum. grande que teve o lançamento desses cibers. Então foi lançado vários cibers. E então, nessa primeira geração dos cibers, 1, 2 e 2A, o Brasil entrou com 30% do desenvolvimento. Na geração 3, 4 e 4A, se eu não me engano, o Brasil já entrou com 50%, além de essa geração ser muito mais, digamos assim, mais complexa. Né? O nível Uhum. de satélite era outro. E então a gente tem aí uma evolução em que o Brasil vai evoluindo a parte de processamento como é que é o know-how Sensoriamento. de como fazer um satélite, né? 30%, 50% e agora chega no estágio de criar o seu próprio satélite de sensoriamento remoto. Eles trabalham com o mesmo tipo de equipamento de câmera, né? Uhum. WFI, uma câmera WFI, que essa câmera é mais ou menos a mesma tipo, elas são a mesma família, só deve ter um avanço entre uma geração e outra. Então foi uma coisa que foi evoluindo e agora a gente finalmente dá esse passo de desenvolvimento, de poder desenvolver um satélite por conta própria. Tá. Esses satélites Cibers, eles já fazem esse rastreamento e com o Amazônia 1, que vem sido feito há 8 anos, Então não né? é uma coisa de agora, né? Não é uma coisa de agora, né? Ele é mais um passo importantíssimo, ok? Quando você ouve na live principal do lançamento o pessoal técnico, o pessoal que estava no desenvolvimento do satélite falando, todos eles começam falando exatamente dessa parte. Só uma pessoa não falou dessa parte de monitoramento de queimada. Uhum. Começou a falar parte da agricultura, mas tudo caminha na realidade no mesmo sentido. Por quê? Esse sensoriamento você consegue ver quem está seguindo as leis ambientais. Ele te dá informação sobre colheita, então ele vai ajudar bastante na parte de agricultura. Ele pode mapear quais são as regiões, a quantidade de terra que o Brasil está usando para colheita, e por aí afora. Então, ele te dá todas as informações possíveis, tanto na parte de agricultura quanto de prevenção, não só prevenção, né? Identificação e possivelmente prevenção contra queimadas. Tudo Uhum. isso vinha num pacote importante para a agricultura. Por quê? Porque é exigido hoje de os países que consomem os produtos brasileiros exigem um zelo pelo meio ambiente. Então, tudo caminhava nessa direção até pouco tempo atrás, né? Olha Até, só, até pouquíssimo tempo atrás. até pouquíssimo tempo atrás. Né? Você pega, tem pessoas, digamos, conservadores, liberais, de fato, Uhum. que falam de como essa política de desmatamento prejudica exatamente o agropecuário, o setor agropecuário que exporta. E isso está tudo interligado, né? Na realidade, É, manda aí. o Brasil tá de hora em hora tomando uma sanção, tem de hora em hora o país fala que não vou mais exportar tal produto do Brasil, porque o Brasil não se preocupa com o meio ambiente não é novo essa coisa não do pessoal se preocupando, né, com o meio ambiente. Sim. Sim, tem muita coisa nessa história, se você quiser seguir o fio da meada, né? Tipo, É. houve muita legislação, muito trabalho aqui, mas para falar a real, a coisa que forçou mesmo a agricultura começar a pensar no meio ambiente no Brasil foi quando Uhum. o mercado externo começou a encher o saco por causa disso. É. Aí teve a famosa moratória da soja. Procura a moratória da soja, você vai ver o fio da meada aí, né? Entender o tamanho Então, do rolo, né? oi? Já vai entender o tamanho do rolo. Exatamente. Então esse satélite ele vem nessa sequência. Só que o que acontece? Ele está sendo lançado agora de um trabalho de 8 anos. É uma conclusão maravilhosa do empenho científico brasileiro que mostrava o quanto evoluía. Só que isso num governo que demitiu o presidente do INPE por ter soltado os resultados de dados que vêm exatamente dos cibers. Esse tipo de Uhum. dado que o Amazônia 1 está sendo lançado para obter é o tipo de dado que fez o presidente do INPE cair quando soltou. Né? Foi essa a minha pergunta, né? Porque, legal, tá, vamos lançar o satélite, ótimo, maravilhoso, mas e aí, né?
assim, a gente está lançando ele com um objetivo. Um dos objetivos é justamente fazer o censuramento da Amazônia, para poder preservar mais. Agora, se os dados não estão de acordo com o governo, quem é que vai bancar esses dados? Porque a gente já viu o que acontece quando você manda dados que o governo não está de acordo, né? Você perde o emprego. E aí, tipo, eu comecei a ficar bravo lendo todas essas coisas. Normal, né? Porque eu. Pra quem não conhece o Gabriel fica bravo rapidamente. Deixa eu ver só se tem alguma coisa a mais pra falar. Ah, tá. Só pra fechar dos dados interessantes sobre a missão, a missão Amazônia ainda pretende lançar o Amazônia 1B e Amazônia 2, ok? Uhum. E também interessante é que o satélite é de órbita polar, ou seja, a órbita do satélite ele vai entre polos de forma bem simples para explicar. É uma Uhum. inclinação alta, então ele vai de polos a polos e ele tem um período orbital que faz ele dar 14 voltas durante um dia. Tá? Uhum. Mas o que eu fiquei bravo vendo tudo isso é o quanto parecia. É meio velado, mas parece quando você pega na capa do negócio. O objetivo não está declarado, e aí quando você entra, quando vê o desenvolvimento do negócio, tá o tempo todo falado o objetivo, você já vê aí a mão Uhum. de a mão Tem mexendo, alguma né? coisa. Já tem alguma coisa. O governo está capitalizando isso porque é um feito nacional grande. Diria Uhum. até que não capitalizou tanto porque eu não sei, a transmissão aparentemente saiu no YouTube, nas TVs. Quantas TVs fizeram essa É, transmissão, né? na real que a gente só vai saber se capitalizaram com isso ou não quando a gente começar a ver propaganda política, né? A gente vai ver se vai capitalizar nisso ou não, né? Mas o próprio presidente não chegou a tocar no assunto, né? Quem apareceu, obviamente, foi o ministro, mas o ministro de Ciência e Tecnologia, ele é complicado. Eu não Qualquer tenho dia a gente tira pra opinião. comentar. Eu não Eu não, vejo tanta maldade nele, eu só vejo. exatamente. Sabe, pra quem tá assistindo, sabe aquela pessoa que você não. Você não acha que é uma má pessoa ou que tem más intenções, nada disso. Você só prefere não. É, é isso. Você falou que o presidente não comentou sobre o Amazônia 1, é que, na verdade, a agenda do presidente está bastante lotada nesses últimos tempos. Ele está pesquisando o Nelsoro israelense, né? Paga nós, Nelsoro, e comendo churrasco de porco. Então, prioridades, É, né? enquanto o Brasil bate recorde de mortos no coronavírus. É, então, mas é isso. O governo tentando capitalizar, ele fez alguma coisa por isso? Não. Tipo, de novo, ele O demitiu contrário, o na verdade, presidente né? do INPE, trocou o presidente do INPE, quando o presidente do INPE simplesmente divulgou um negócio que estava combinado desde o governo passado, que foi perguntado se mantinha do jeito que estava ou não, Hum. e o governo não respondeu, porque aparentemente não responder é normal. Pergunte isso a agências que estão oferecendo vacinas para o Brasil. Como é comum você obter uma não resposta. Que é a pior das respostas, né? Você não recebe nenhuma negativa, tipo, você não tem resposta. Você não consegue nem Exato. te, você não consegue nem dizer se a pessoa entendeu o que você falou, ou leu o que você escreveu, ou qualquer coisa assim. E aí, como, tipo assim, nesse esquema de fazer uma divulgação direta para ficar mais rápido para a polícia ambiental, pro. Como é que é o nome do IBAMA, Ibama. e dar o flagrante o mais rápido possível, né? Foi um esquema que foi adotado antes no governo Dilma, se eu não me engano. Uhum. O governo Temer deu o ok para continuar e o governo Bolsonaro não disse nada, então o ok estava meio que registrado. Até Continua porque para pegar valendo, um né? tá ok dele é muito fácil. Tá ok? E aí, quando soltou, o Bolsonaro ficou puto, porque. Mano, é dado. Aí a culpa é de quem divulga o dado? Não, é real. O dado foi Sim. divulgado. E aí o que acontece? Você tem essa troca, o satélite foi lançado exatamente com esse objetivo. O governo Bolsonaro em si investiu? Não, na realidade, o que a gente tem, cara, foi em Ao corte. contrário, né? Pô, pode falar. Não, pode falar, eu só ia falar, é isso mesmo.
Não, é assim, eu tô pegando aqui, aí você diz, você tá de perseguição. Sim, tô de perseguição, aí a Globo tá de perseguição. Tá, sim, porque o G1 que Tá. separou essa matéria aqui no cabeçalho, vou aproveitar. No Uhum. cabeçalho, não é no cabeçalho, é no rodapé. X. Ah, tá. Pouco antes do lançamento do lançamento, o INPE, nossa, desculpa. Pouco antes do lançamento, o INPE suspendeu as bolsas de 107 pesquisadores no instituto por falta de verba. A modalidade Hum. da bolsa cortada é a PCI, que mantém pesquisadores na atividade de trabalho, não só pesquisa dentro do instituto. Ok. Por que É, que tá esse cabeçalho, esse só rodapé? um detalhe sobre a bolsa PCI. Os bolsistas PCI, em geral, eles já são doutores, tá? É como se fosse um pós-doc, só que ele não trabalha exclusivamente com pesquisa, como os pós-docs em geral fazem. Eles prestam um serviço ao instituto. Então, sei lá, um PCI numa universidade, por exemplo, ele além de fazer a pesquisa dele, pode dar aula, pode assistir em outras coisas. No INPE, ele pode fazer algum trabalho técnico, ele faz outras coisas além só da pesquisa dele. Então, as PCIs são bastante importantes. Beleza. Aí a matéria foi separada porque aí vem o seguinte: a medida atingiu 7 pesquisadores do setor do Amazônia 1 envolvidos nas etapas finais e plano do voo de lançamento. Sem recursos Hum. do Ministério da Ciência e Tecnologia, eles estavam impedidos de trabalhar e, com isso, o lançamento do equipamento estaria em risco. Para manter a data, a Agência Espacial Brasileira, a AEB, teve de intervir e custear as bolsas, pouco antes de embarcar à Índia. O ministro Marcos Pontes afirmou que a verba será remanejada e as bolsas mantidas. Na realidade, É, promessa o ministro vazia, Marcos sabe? Pontes tá ajoelhado chorando por bolsa pro MCTI desde do ano que ele entrou. Assim, de novo, né? Não é que a gente não gosta dele, na verdade, você vê que ele tá tentando alguma coisa, né? Se ele consegue, parece que é outra história. Não, eu diria assim, o tipo de pessoa que ele parece é uma pessoa que gostaria de mostrar serviço, é uma pessoa que gosta de aparecer, saca? Mas A não tá questão é, rolando. não dá pra rolar quando você tá num governo quando você tá num governo que vai atrás de uma droga que foi testada em 30 pessoas, tá em primeira fase, né? E me solta essa pros seus ouvintes, né? Pros seus. Eu não vou falar o quê, Apoiadores. né? Do Apoiadores. tipo, a gente por que não botar o spray lá no nariz e ver o que acontece? Então, para quem não entendeu e acha que isso faz sentido, gente, isso é querer inventar a roda, ok? Tipo, bota pra ver o que acontece. É isso que se chama fase um, fase 2 e fase 3, uma forma muito mais complicada, testada e que se sabe que se tem certeza que você tá fazendo isso do jeito certo. Bota pra ver. É exatamente isso que são as fases de pesquisa de uma droga ou de uma vacina. É É tão difícil de o. entender? Então, sobre uma fonte que você tinha falado, ele foi colocado numa saia justíssima quando ele teve que demitir o diretor do INPE, né? Porque ele queria manter o diretor do INPE aparentemente fazia bem o trabalho dele, falou que ia bancar o cara, mas de repente ele recebeu uma ordem que veio de baixo para cima e ele é só o executor, né? Ele não faz nada. Sim. Hum. Então, a notícia é excelente, porque nós fomos grandes. O problema é o. Ah, que jeito, né? Na verdade, tem dois problemas. É que jeito e o que a gente vai fazer com isso. De novo, é muito legal, muito importante você ter um satélite de monitoramento. Mas ele tem que monitorar, sabe? Se ele monitora para ele mesmo e não pode divulgar resultado, não adianta nada. Sabe? Então, eu não sei se dá pra deixar ele dormindo até 2022. Na verdade, se encontrar um jeito de deixar ele dormindo até 2022 sem que ele morra, você pode passar essa receita para muita gente. Me inclui nessa, eu adoraria começar a dormir hoje e acordar em 2022. Final de 2022, né? De preferência 1º de janeiro de 2023. É. Mas Ou não então, também, né? Sabe-se lá o que vai rolar. Mas, de novo, né? Tipo, é uma notícia excelente, cara. É, tipo, poxa,
A gente já trouxe aqui no início do podcast, ainda tem o vídeo no YouTube, se quem não assistiu vai lá para assistir. Uhum. O título é Missões Espaciais, para falar do projeto Aster, que é um projeto também que poderia dar um salto gigantesco. É, pô, como é que é? O desenvolvimento da engenharia espacial no Brasil foi um negócio visionário que foi parando, e aí a gente tem que Não, falar, não foi culpa do governo atual, né? não, isso não é de hoje, né? Não é de hoje. Muita coisa deu errado. O plano inicial, lá quando surgiu a AEB, né, Uhum. era do Brasil conseguir autonomia em desenvolvimento de satélite, de espaçonave, né, porque satélite, ou Uhum. uma sonda também e tal, em ter uma plataforma e no lançamento de foguete. O problema é que teve a catástrofe de Alcântara, a gente não conseguiu chegar no lançamento de foguete até hoje, e a gente não usa nem a nossa plataforma, você vê que foi lançado da Índia, né? Eu não É. tenho certeza se isso tem a ver com a órbita polar, mas me parece que assim, a, talvez não seja exatamente isso, seja mais questão Uhum. de um foguete ter sido da Índia também e tal. Então é uma pena, a gente, pelo menos uma parte chegou muito bem, que foi a parte de desenvolvimento de satélite, mas a gente tá muito atrasado numa corrida em que a gente tinha saído na frente, na real. Porque a gente tinha É. saído na frente da Índia, a gente tinha saído na frente da China, tá ligado? E E foi a gente tá passado ficando para pra trás, trás. né? Tá ficando pra trás. Então, como a gente falou, né? Isso não é culpa do governo atual. Isso não. O negócio é que a gente tá ficando cada vez mais pra trás, né? Sabe? A gente deveria chegar num ponto onde a gente acelera, né? Mas pra direção certa, né? Pro sentido certo. Mas pelo jeito a gente tá acelerando pro sentido errado. Daqui a pouco a gente vai parar de desenvolver satélite porque não tem por que satélite ir pra cima, já que a Terra é plana, né? Plano, Aqui no Brasil. até, aliás, essa é uma pergunta, né? 700 e poucos quilômetros, você falou que é a órbita do Amazônia 1, ele já passou da cúpula ou ainda não passou da cúpula? Eu Ele tá nunca bem sei baixinho. eu não sei qual é a altura da cúpula. Alguém tem que. É, eu Ai, tenho que ai. assistir uns vídeos aí do pessoal da Terra Plana pra entender direitinho. É, Poder falar com assim, propriedade, né? por uma curiosidade, a 700 e poucos quilômetros você tá bem no meio da. Não, talvez não seja uma curiosidade, mas você tá bem no meio da Hum, ionosfera. O que é uhum. legal pra mim, porque eu pesquiso com um equipamento que só funciona na ionosfera. Então, o equipamento que a gente está desenvolvendo aqui poderia deorbitar, né, tirar de órbita o satélite Amazônia 1, se fosse É, esse o interesse. guarda esse pensamento aí, porque daqui a pouco ele começa a revelar uns dados de desmatamento que o governo não quer e ele manda descer o negócio. Bom, E é uma pena, cara, porque, só pra ter uma noção, velho, o SCD-1 e o SCD-2 que foram lançados lá atrás ainda estão em órbita, funcionando. ainda em funcionamento. Não, a vida útil desses satélites é em geral bastante grande, né? Eles fazem um bom trabalho por um longo tempo. Bom, acho que melhor a gente parar antes que a gente receba a visita do senhor Processinho, porque você vê que falar mal do governo dá problema por aí, né? Então, pessoal, Mas, é isso. Eu acho acho que que é esse foi o isso, vídeo né? mais editado. Vocês devem sentir isso durante. Quando vocês estão Hoje assistindo isso. a gente só não estava no clima, né? Aliás, o clima é horroroso para se estar aqui no Brasil, particularmente. E, Mas se você conseguiu ficar aqui até o final, por favor, dá aquele. Fortalece o rolê, como diria aquele outro, né? Curte o vídeo, espalha por aí e ajuda a gente a crescer um pouquinho. e Legal? corre lá no Spotify ou na sua plataforma preferida, porque o podcast da semana tá bem legal. Corre lá. Sim. E depois de assistir o podcast, corre nas páginas do Physiclass também e dá um salve pra eles lá. Legal? Beleza. Falou! Maravilha. Até semana que vem.